Bem-vindo a todos. Vamos dar início hoje à nossa aula número 3 de Word 2016, curso completo, ok? Então, para a gente dar início à nossa aula, vamos primeiro abrir o aplicativo, né? Vamos abrir aqui o aplicativo. Vou pedir um documento em branco e o primeiro passo agora é definir um nome para o arquivo e um local aonde vai ser guardado esse arquivo. Então, como eu ensinei na outra aula, menu arquivo, salvar como, procurar. Aí eu vou em área de trabalho, teste aula Word 2016, que a gente criou na aula passada, e vou botar aqui, ó, modelo aula 3. Eu botei um underline 02 porque eu já tenho ele criado aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e vocês vão seguir esse modelo, tá ok? Então eu estou botando só um underline aqui só para diferenciar e fazer a ilustração do procedimento que deve ser feito assim que se inicia um documento. Então eu vou aqui salvar. Ele está me pedindo aqui para substituir o arquivo existente porque eu já tinha feito ele antes, né? Eu estava aqui fazendo um preparativo para a aula, para ficar organizado. Então tá aqui. Eu já tenho o nome do arquivo e já tenho o local dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a editar o texto, por exemplo, né, de forma livre. E vou clicando aqui no disquete, conforme eu vou finalizando um parágrafo, a cada parágrafo, a cada um determinado tempo que eu vá sentindo que é necessário, que eu tenha feito alguma alteração que seja muito grande assim no arquivo, eu vou lá e clico no disquete para manter o arquivo atualizado. Por que isso? Porque vamos supor que falte luz ou que o sistema trave, dê uma pane, alguma coisa inesperada. Você vai perder todo o seu trabalho? Não. Então, por isso que a nossa primeira recomendação, a primeira regra quando você vai trabalhar com o editor de texto, o Word, é você abriu o editor, você vai lá, dá nome para o arquivo, salva ele e define local. Aí você está protegido e durante o trabalho você vai aqui, ó, clicando no disquete ou dando o comando de teclado chamado Ctrl B. Aí você dá um Ctrl B, é a mesma coisa aqui, ó. Estou salvando. Ctrl B, ele vai salvando também. Tá ok? Então, feito isso, eu vou pedir para vocês também irem lá na descrição do vídeo. Eu vou deixar um texto disponível, tá ok? É um poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu selecionei, para a gente usar como exemplo, como treino aqui na nossa aula. Então, esse exemplo aqui que eu abri, eu vou fechar. E quando eu fechar, na realidade a aula vai continuar aqui, ó, com o que vocês salvaram, modelo aula 3. Aí qual é a tarefa inicial? A tarefa inicial é praticar a inserção de texto. Para isso, vocês, como eu havia dito, vão lá na descrição do vídeo e vão pegar o texto que está lá e vão digitar aqui. Detalhe, não se preocupem com o tipo de fonte, com formatação, com detalhe. A única coisa é fazer como eu fiz aqui, ó. Botar o título, dar o espaço, fazer o parágrafo, dar o espaço, faz o outro parágrafo, tá ok? E no final não pode esquecer de botar a autoria do texto, isso é muito importante, tá ok? Após isso, após a inserção de texto, eu vou começar a mostrar agora técnicas de seleção desse texto e de como a gente vai trabalhar com ele. Então vamos lá. A primeira regra que a gente deve aprender é que para selecionar um texto, eu venho aqui com o meu cursor no início da palavra, ou da letra, ou da frase, ou do parágrafo, e faço isso, ó. Clico com o botão esquerdo, mantenho clicado e arrasto para a direita. Ou posso fazer o contrário, do final para trás também com a mesma regra, só que ao invés de ir para a direita, fui para a esquerda, tá ok? Então essa é a primeira técnica de seleção. Também posso fazer a seleção da seguinte forma, quero selecionar uma linha inteira. Eu venho aqui com o meu cursor no início da linha, até que ela fique, ó, em forma de uma seta. Aí eu venho aqui, clico uma vez com o botão esquerdo e olha que legal. Já selecionei uma linha inteira. Vamos fazer esse teste lá embaixo, ó. Aqui, ó. Uma linha, uma linha, uma linha, uma linha e uma linha, ó. São técnicas importantes, parece simples,
É o que eu digo, muita gente está vendo essa aula aqui, aí fala, mas eu já sei fazer isso. Mas existem várias formas de se fazer a mesma coisa. E às vezes, dependendo do momento e da dinâmica, isso pode fazer o grande diferencial entre qualidade e desempenho, né? Tempo para executar uma tarefa dentro de uma atividade profissional ou até mesmo dentro de uma empresa, tá ok? Então, já mostrei como é que a gente faz a seleção por linha, a seleção pelo mouse de forma contínua. Também posso selecionar apenas uma palavra de forma precisa. Por exemplo, eu tenho aqui uma palavra, saudade. Após ela tem a vírgula, mas eu não quero selecionar tudo. Então eu dou 2 cliques em cima da palavra saudade, ele seleciona apenas saudade. A vírgula não está selecionada. Se eu clicar 3 vezes, 1, 2, 3, eu tenho o parágrafo inteiro. Ou seja, eu não preciso vir aqui, clicar, segurar e arrastar o parágrafo inteiro para selecionar ele. Entendeu? Eu simplesmente dou 3 cliques e o parágrafo inteiro é selecionado. Tá ok? Outra coisa que é legal é você selecionar o texto inteiro. Eu quero botar todo o meu texto num único formato, numa única fonte e tamanho. Como é que eu faço? É o famoso Ctrl T, a tecla Ctrl do seu teclado mais a letra T. Olha o que acontece. Ele seleciona todo o texto. Eu posso ter um documento com 500 páginas. Se eu der o Ctrl T, eu vou selecionar o texto pertencente às 500 páginas. Tá ok? Então já mostramos aí a regra de que quando a gente inicia o Word deve-se salvar o documento, dando nome e destino. Já expliquei como fazer a inserção de um texto, tá ok? E já mostrei também como a gente faz as diferentes formas de selecionar esse texto, tá? Por último aqui, só para não passar esquecido, vou mostrar também uma outra forma de selecionar. Por exemplo, eu estou aqui com um teclado, ó. Aquelas setas direcionais que tem no seu teclado, próximo ao lado direito, vai ter o para baixo, o para cima, para a direita e para a esquerda. Conforme eu vou fazendo isso no meu editor de texto do Word, eu vou navegando com a minha taxa de intermitência, tá ok? Só para lembrar o nome dessa barrinha que fica piscando, aguardando uma digitação de texto, se chama taxa de intermitência, tá ok? Então, eu posso ir navegando como eu quiser, bem entender, no meu texto com as setas direcionais. Parei antes da palavra razão. Seguro o Shift da esquerda, aquele lá que a gente faz a letra maiúscula lá do lado esquerdo, seguro o Shift e pressiono, por exemplo, a seta para a direita, o direcional à direita. Automaticamente já selecionei a palavra razão usando apenas o teclado. Ou seja, eu ensinei a vocês a fazer a seleção com o mouse e a seleção com o teclado, tá ok? Outra dica de texto. Eu estou aqui no início da frase, quero selecionar a linha inteira. Como é que eu faço? Eu seguro o Shift e vou lá no teclado e procuro a tecla chamada End, que se escreve END. Significa, end do inglês quer dizer fim, final. Então eu vou com Shift até o final, End. Tá lá, até o final da linha, eu já selecionei. Quero selecionar o restante do parágrafo. Eu seguro o Shift e pego a seta direcional para baixo e vou descendo. Então estou aqui passando para vocês, a aula de hoje é focada nessas técnicas, nas técnicas de inserção de texto e nas técnicas de seleção de texto, porque sabendo dominar a técnica de seleção, você desenvolve o seu texto com mais qualidade e mais desempenho, com mais produtividade e economia de tempo, tá ok? Então, feito isso, outra coisa que é importante que eu queria mostrar para vocês. Observem que no meu editor eu tenho aqui uma régua horizontal no topo do documento e uma régua vertical à esquerda do meu documento, tá ok? À esquerda da minha tela. Se no seu editor não estiver aparecendo a régua, você vem aqui no menu Exibir e marca essa
caixinha de diálogo da régua. Desmarquei, ela some, marquei, ela retornou, tá ok? É legal você ter a régua, porque quando você começar a trabalhar do modo mais avançado, com tabulação, marcação de colunas, é importante você ter a noção do quanto você está consumindo ali no documento para poder deixar o espaço adequado para o outro conteúdo, né, que vai ficar na outra tabulação ou na outra coluna, tá ok? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, tá legal? Eu quero mostrar para vocês agora o recurso chamado alinhamento de texto, tá ok? Isso é muito importante, é o que já começa assim a dar um ar de organização para o nosso documento. Então vamos observar aqui no meu texto, observe só, ele está com alinhamento de alinhar à esquerda, tudo começa pela esquerda e não tem uma forma correta aqui na direita, ó. Você vê que ele segue a linha. E aqui, ó, quando ele vê que não consegue botar essa palavra aqui, não cabe nesse restante de espaço, ele automaticamente joga para baixo e prossegue com o restante da linha. Você veja que aqui ele conseguiu chegar até quase no final da minha régua, olha que interessante, e não conseguiu encaixar essa palavra. Então ele não faz aquela técnica que a gente faz em texto manual, de botar a palavra pela metade, separar as sílabas, botar um hífenzinho lá embaixo e prosseguir aqui. Não existe isso no editor de texto, no mundo da informática. É até feio, né, na realidade. Então o que ele faz? Ou você mantém alinhado à esquerda, ou você procura um outro método de alinhamento para poder ajustar isso. Vamos mostrando aqui. Então eu estou no alinhamento padrão, alinhamento à esquerda. Todo documento, o Word, ele se inicia com alinhamento à esquerda. É regra, é padrão, desde os primórdios do editor de texto da Microsoft, tá ok? Então, eu vou aqui dar aquele comando que eu já ensinei, Ctrl T, selecionei meu texto inteiro e vou mostrar aqui como exemplo outros alinhamentos. Ó, centralizar. Olha o que ele faz, ele bota o texto todo centralizado, então o texto ele se alinha pelo centro, não nem pela esquerda e nem pela direita. Tem aqui alinhado à direita, observe, o texto se alinha pela coluna direita do nosso documento e à esquerda é que fica desalinhado, o oposto do alinhamento à esquerda. Tá aqui, esse é o oposto desse, tá ok? E o que eu gosto, o que eu recomendo, o que eu faço em todos os meus documentos. Justificar. Repare como ele fica mais organizado. Ele começa o alinhamento pela esquerda, sim, mas ele tem aqui um alinhamento preciso à direita também. Tá ok? Tá legal? Outra coisa que é importante falar sobre, assim, no início da criação de um texto, de um documento, é o parágrafo, né? O que define um parágrafo, né? Quando a gente aprende lá na aula de português, lá na infância. É o espaço que se dá, né? Normalmente de uma, duas linhas entre um texto e o outro. Isso é o parágrafo. Só que o parágrafo, ele normalmente, por regra, o seu início é um pouquinho mais destacado que o restante das linhas daquele parágrafo, né? A primeira linha do parágrafo, a primeira palavra que vem no parágrafo, lá no início dele, ela normalmente ganha um afastamento diferente do restante das linhas daquele mesmo parágrafo. Então, normalmente eu gosto de dar 15 pontos de afastamento, ó. Barra de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. E aqui, como é a autoria do texto, eu deixo alinhado à esquerda mesmo, ou no modo justificado, como já está aqui. Olha que legal como é que o texto já está começando a ganhar uma forma mais organizada, né? Outra coisa que é legal, eu posso aqui, ó, pegar o meu título e botar em negrito, só para
ganhar um destaque. O nome do autor também, né? Vamos selecionar a linha inteira aqui, ó. Setinha à esquerda, selecionou. Negrito também, tá ok? Então, essas são as técnicas iniciais, tá ok? Da nossa aula de Word. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que eu posso também definir um espaçamento entre as linhas. Olha, eu vou selecionar o texto inteiro, Ctrl T, e vou clicar aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Clico na setinha, aí eu tô aqui, eu tô no 1, padrão. Eu posso ir aumentando, ó como é que o espaço entre uma linha e outra fica maior. Em alguns documentos isso fica interessante, entendeu? Às vezes você tem um texto, vamos supor, eu tenho esse poema aqui. Ele vai ocupar, ó, menos da metade da minha folha. Eu quero dar uma encorpada nele, né? O que eu faço? Eu venho aqui, aumento o tamanho da fonte, boto no padrão 12, eu já ganhei mais espaço da minha folha. Aí eu seleciono tudo novamente, venho aqui no espaçamento e boto aqui 1,5. Olha como é que ele já ganhou outra dimensão no meu documento, né? Então ele até ficou mais, assim, eu achei mais bem acabado o texto, ó. Repara como deu uma encorpada aos parágrafos, não tá uma coisa, parece tão pequenininha, né? Olha como é que o visual muda, como é que a coisa já vai ganhando forma, né? Então isso é o recurso de espaçamento das linhas, tá ok? Eu posso mudar o tipo de letra. Eu quero botar todo o texto com outro tipo de fonte. Olha que legal, ó. Eu já vejo a fonte aqui e já vejo como ela vai ficar. Então eu posso, ó, modificar a minha letra. Lembrando que algumas fontes, elas só têm uma forma de apresentação, né? Elas não têm a opção de negrito, itálico e sublinhado, né? Negrito é o texto mais escuro, mais chamativo, mais encorpado e um tom mais denso. O itálico é ele inclinadinho para a direita, e o sublinhado é sublinhado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou selecionar o texto, vou voltar para a letra que estava, para a fonte que estava, que era Calibri. Eu gosto muito dessa fonte porque, pode observar, ela é uma fonte bem acabada, com um bom espaçamento entre uma palavra e outra, e é bem nítido, né? Então eu acho que assim força menos a vista e fica um texto assim com ar moderno. Eu acho que é uma letra moderna e visualmente, na minha opinião, é melhor, tá ok? Mas vamos lá, eu vou selecionar aqui, ó, tenho razão de sentir saudade. Eu posso chegar aqui, ó, selecionar até aqui a vírgula e dou um negrito. Essa outra parte eu posso vir aqui, ó, selecionar o restante, né, só até o pontinho ali certinho e dou sublinhado. Eu posso botar essa outra frase aqui. Eu sempre faço a seleção até o ponto ou a vírgula, até a pontuação, né? Seja exclamação, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, ponto final. Eu acho legal sempre a gente selecionar até o ponto para ele acompanhar o efeito da letra. Aí eu boto aqui, ó, itálico. Então, já mostrei para vocês aqui os 3 exemplos básicos de formatação. Posso também mudar a cor dessa letra. Ó, selecionei aqui, ó, tenho saudade. Eu posso mudar aqui e colocar ela em cinza escuro. Ela já não está mais em preto, tá ok? Posso também selecionar ela e botar aquele tarjadinho amarelo que a gente conhece de seleção, né? Pá, botou um tarjadinho amarelo para chamar a atenção, tá ok? Então eu posso fazer isso. Posso fazer até assim, eu só vou fazer aqui só por uma questão de exemplo, tá? Por favor, não é que o documento tem que ficar desse jeito, hein? Eu venho aqui, boto uma tarja vermelha e boto uma letra branca. Venho no azinho aqui de fonte, perdão, tinha que selecionar de novo. Selecionei aqui novamente e botei a letrinha branca, ó. Aí ele fica destacado. Então você tem que estar atento que quando você usar a inserção de tarjas marcadoras no seu texto, você deve procurar uma tarja que combine com a letra, ou deve adequar a sua fonte, a cor da sua fonte, de forma que ela fique destacada em relação à tarja escolhida, a cor de tarja escolhida, tá ok? Outra coisa que é legal é esse aqui, ó, selecionei aqui, ó, selecionei
e venho aqui nesse Azinho. Efeitos de texto. Olha o que eu posso fazer. Já vem uns efeitos pré-definidos, ó. Eu posso ir escolhendo aqui que ele já vai, ó, pá. Ó, já modificou. Já deu um efeito de texto diferente. Eu posso botar assim. Enfim, existem várias formas de você ir editando e formatando, né? Você vai digitando e vai clicando aqui, vai escolhendo o seu tipo de letra e você consegue, ó, Arial. Existe a Arial, ó, vou mostrar aqui um outro exemplo rápido. Existe a fonte Arial e eu posso botar negrito e tirar, né? Tirar e colocar o negrito. E existe a fonte Arial Black. A fonte Arial Black, ela já é toda em negrito, observe. Não vai adiantar botar negrito, ó. Selecionei, botei negrito, mudou nada. Continua a mesma coisa. Você vê que desmarcou negrito, não mudou nada, entendeu? Então, como eu havia dito antes, algumas fontes, elas não dão muita opção de formatação. É mais ou menos seguir o que é ela mesmo na sua natureza, entendeu? Então aqui você pode ir testando aí. É importante nessa aula de hoje você testar esses tipos de recursos básicos, porque quando você vai trabalhar no texto é muito importante que esteja dominando esse tipo de recurso, tá ok? Eu fiz aqui uma brincadeira, né? Fui mostrando aqui várias formas e o texto ficou meio bagunçado. Para não perder tempo ajeitando linha a linha, eu tenho uma opção de fazer isso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui em cima, na caixa de formatação, né, de fonte, onde eu estou formatando a fonte, tem a formatação de fonte e de parágrafo. Eu estou mexendo com a fonte. Eu venho aqui, ó, limpar toda a formatação, tá ok? Aí para fazer isso, eu tenho que selecionar o texto inteiro, Ctrl T e clicar nele, limpar toda a formatação. Aí já limpou a formatação. Formatação é formato, tá ok? Mas a parte... Ele limpou até a letra, ó, voltou tudo para o padrão, que é a letra preta. Agora, o selecionado, o tarjado, eu tenho que selecionar aqui. E eu tenho que vir aqui no tarjado e boto, ó, sem cores. Que aí fica todo mundo sem as cores, ok? Então é isso, finalizada a nossa aula número 3 de Word 2016, tá ok? Eu vou finalizar aqui então, vou salvar mais uma vez e vou fechar. Prontinho, fechei. Agradeço aí pela audiência de vocês e até a próxima.